Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil. Shalom Adonai, Shalom, louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mandar meu abraço fraterno para o irmão Damião, aí da cidade de Souza, no sertão da Paraíba. Também eu mando meu abraço fraterno aqui para o meu precioso irmão José Carlos, que mora aí em Francisco Morato, em São Paulo. Bendito seja o santo nome do Senhor na vida deste homem de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero falar hoje de avivamento, reavivamento. Os acontecimentos, como foi que aconteceram os avivamentos lá no país de Gales, lá na ilha de Lewis, na Escócia, lá na rua Azusa e também com o evangelista Dwight Moody. Como foi que aconteceu esses avivamentos grandiosos que aconteceram lá com esses homens de Deus? E por que está acontecendo que não se tem mais reavivamento em nossos dias? Por que não existe mais reavivamento? Você vai observar que todos esses avivamentos que eu vou relatar aqui partiram de jovem. Os jovens que partiram com esse avivamento, tanto no país de Gales como na Escócia, na ilha de Lewis, na Escócia, como também na Rua Azusa, também no país de Gales. Tudo foram através de jovem. E hoje, onde é que está o avivamento? Onde é que tem reavivamento dentro da mensagem hoje? Qual é o tabernáculo no Brasil que tem reavivamento hoje? Meus irmãos, você vai ver aqui este cidadão Duncan Campbell, um grande evangelista, que no avivamento da Escócia, lá na ilha de Lewis, foi uma coisa que toda a ilha foi tomada pelo poder de Deus. Mas como aconteceu isso? Como foi que aconteceu esse avivamento com o evangelista e pastor Duncan Campbell? Eu vou ler a história. A história diz que tinha duas velhas, idosas, de 84 anos. Uma se chamava Peggy Smith. Elas eram cegas. E a irmã Peggy foi ao pastor da igreja dela, o pastor McCoy, e disse... Porque esse pastor dela, o pastor McCoy, ele orava muito, ele orava constante, pedindo um avivamento na igreja. Ele orava pedindo que a igreja dele fosse cheia de jovem. E ele lutou, ele orou vários anos pedindo a Deus que a igreja dele fosse cheia de jovem. E o que aconteceu? A irmã Peggy, ela teve uma visão. Foi até o pastor dela, o pastor McCoy, e disse: olha, eu tive uma visão com a tua igreja cheia de jovem, para cumprir a promessa de Deus que está em Isaías 44, versículo 3, que eu acabei de ler agora. E o pastor, e ela disse: agora tem que orar. E disse para o pastor: você faz o seguinte, você ora, você chama os seus obreiros, você chama o seu diácono, e você vai orar na terça e na sexta, 2 vezes na semana, terças e sexta. Você pega aí das 10 horas da noite até às 4 da manhã orando. E vamos orar. E eu com a minha irmã vou ficar em casa também orando. E esperando por esse grande dia, mover de Deus. E o pastor, ele acreditou naquela visão que a irmã Peggy tinha falado para ele. A
Aí você me diz, mas como foi que ela teve uma visão se ela era cega? O Duncan Campbell, ele diz, não me explique, não me peça para explicar isso que eu não sei, isso aí com ela e Deus, mas ela teve essa visão. E o pastor Cleo começou a orar. Esse pastor começou a orar e orar. Até que um dia, um dos seus obreiros, orando na madrugada junto com ele, num dia desse de terça ou quinta, foi tomado pelo poder de Deus. Quando ele é tomado pelo poder de Deus, ali começava, dava-se o início, o avivamento. Mas não ficou só aí. E eles começaram a orar, aí foram até a cidadezinha, um lugarejo perto chamado Barbas, onde o pastor Duncan Campbell ia ter uma campanha, e o pastor McCoy foi convidar o pastor Duncan para ir pregar lá na igreja dele. Mas o pastor disse que não podia, porque ia ter uma conferência lá em Barbas, e ele não podia. Aí o pastor vai à cega, a irmã pega e diz, olha, o pastor não vem, eu convidei, mas ele não vem. A irmã pega e diz, não, mas ele vem, daqui a 10 dias ele está aqui. O que aconteceu? Houve um problema lá na ilha de Barbas, que houve um problema com o setor turístico, que não houve mais aquela conferência, porque os hotéis estavam tudo já alugado para uma outra conferência que ia haver do turismo. E aí foi cancelado esse encontro. Aí o pastor Campbell disse, eu vou para Lewis. E veio para a igreja do pastor McCoy. E lá eles começaram a orar. Quando ele desce no porto, quando ele desce ali no porto, o pastor McCoy foi buscá-lo e ia levando ele para ficar na pousada. E no caminho o pastor McCoy disse, não dá para você, antes de ir para a pousada, você entrar aqui na igreja e dar uma palavrinha? E ele foi. Porque ele ia para a pousada para descansar, jantar e entrar na igreja. A igreja já estava lotada. Só sei que o culto foi até às 5 da manhã. E o mover de Deus começou. De repente, um jovem que estava num baile, Deus tomou toda aquela ilha, o jovem deixou as bebidas, deixou o baile e foi para a igreja. E lá ele se jogava no chão, clamando, gritando e chorando. Uma jovem que estava lá também no baile, saiu de lá também, foi direto para a igreja. E quando chegou lá, ela foi ali, a igreja lotada, ela entrou e foi lá para o culto, e lá ela caiu. E ela diz, God, there is mercy for me. God, there is mercy for me. Deus, existe misericórdia para mim. E ela gritava, God, there is mercy for me. God, there is mercy for me. Deus, existe misericórdia para mim. E aquilo inundou toda a igreja. Aquilo tomou toda a igreja. E a igreja entrou em um grande clamor. Um clamor muito grande. As irmãs Peggy Lawrence morava ao lado da delegacia. Não se sabe explicar como aconteceu que 100 jovens saíram de uma distância de 9 quilômetros e vieram lá para a porta das duas cegas. A irmã Peggy e a irmã Lawrence Smith. Ficaram todos 100 jovens ajoelhados, com a cara no chão, clamando, chorando, gritando, clamando a Deus, porque o fogo estava ardendo dentro das almas daquele jovem. E foi um grande clamor. E foi uma coisa estrondosa de avivamento. Nos campos daquele jovem estava colhendo, na colheita, ali no campo da lavoura. Caíram todos, Deus passou lá no campo e todos caíram com a cara no chão e começaram
aquele fazendeiro, que aquela esposa dele, uma mulher de Deus, e a filha dele, uma menina de Deus. O pastor foi convidado para ir na fazenda. A mulher convidou o pastor do campo para ir até a fazenda. E ele chegando lá, ele vai e convidou o fazendeiro, o esposo, para ir à igreja. Porque ele só cuidava do gado, o negócio dele era só o gado e o cavalo e estava tudo certo. Não sabia o que era Deus. E ele disse, qualquer dia eu apareço lá. Ele disse, qualquer dia eu apareço lá. E um dia depois, aquele homem passou ali e alguém viu e disse, eu acho que é o fazendeiro tal. Estava vestido com um terno e ele tinha casado com aquele terno. Quando chegou a igreja estava lotada para mais de 700 pessoas. Ele foi entrando por ali, forçando a barra para entrar. E ele foi entrando e foi empurrando um para lá, empurrando o outro para cá, porque a igreja estava lotada. E ele caiu lá no púlpito, nos degraus do púlpito. O pastor do canto estava pregando. E ele caiu lá no púlpito ali, clamando a Deus e gritando, God, how is still too good for me? God, how is still too good for me? Deus, o inferno ainda é bom para mim, ainda é bom demais para mim. God, how is still too good for me? E ali era o clamor. E todos na igreja foram tomados com aqueles gritos, aqueles sussurros de choro e de agonia na alma, um queimou forte na alma. E todo aquele jovem lá clamando a Deus. Tudo aconteceu, isso na igreja do pastor McCoy, na Escócia, na ilha de Lewis. Aí você vem e passa para o avivamento do país de Gales. Avivamento no país de Gales, com esse jovem aqui, Evan Robert, o jovem que incendiou uma nação com oração. Tudo era através da oração. Tudo vinha através da oração. Esse jovem aqui orou 13 anos pedindo a Deus que fosse cheio com o Espírito Santo. E pedindo a Deus que houvesse um avivamento no país de Gales. Ele queria ver todo o país de Gales tomado pelo poder de Deus. Orou 13 anos. Era filho de um cidadão que cuidava vivia nas minas de carvão. Com 9 anos foi trabalhar nas minas de carvão para ajudar o pai. Ficou até os 12 anos. Depois saiu, foi embora para um outro lugar. E daí começou a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Um certo dia ele com um amigo dele estava num lugar, numa pousada, que ele estudava sobre a Bíblia. Quando o Espírito desceu, tomou esse jovem aqui e ele saiu para as ruas do país de Gales, onde até os bares se fecharam. Bares, casa de show, tudo fechado. O povo era tomado pelo poder do Espírito de Deus. E ali varreu o país de Gales. O irmão Branham fala que 3 missionários, 3 pastores saíram dos Estados Unidos e foram lá para o país de Gales, lá na Grã-Bretanha, para saber onde é que está acontecendo o avivamento aqui no país de Gales. E desceram lá no aeroporto e foram para o hotel. Antes de chegar no hotel, ia atravessar uma esquina, estava lá um guarda com um cacetete na mão, rodopiando assim no dedo, rodando o cacetete assim, andando para lá e para cá. O guarda estava lá, andando para lá e para cá, rodando o cacetete. Aqueles 3 missionários chegaram ao guarda e perguntaram, eu posso fazer uma pergunta? O guarda rodando o cacetete disse, pode fazer. O guarda estava ali naquele modelo, cheio de Deus. A alma estava se queimando, incendiado pelo poder da glória, da Shekinah de Deus. E aqueles 3 missionários chegaram, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, faça. E rodando o cacetete.
Aí disse, onde é que está acontecendo aqui o avivamento de Gales? E o guarda com um cacetete na mão disse, aqui está o avivamento de Gales. Eu sou o avivamento de Gales, pois o avivamento de Gales está dentro de mim, está dentro de você. Ele era o avivamento. Então você deve puxar o soninho, meu irmão, aí nesse tabernáculo. Você é jovem, você é pastor, você, seja lá o que for, mesmo de igreja, você precisa começar a orar dentro da sua casa, pedindo um reavivamento, que haja um reavivamento dentro da tua casa, dentro da tua família. É isso que não temos hoje. Nós não temos mais isso hoje. E aqui, através desse jovem, Robert, foi incendiado o país de Gales através da oração. Você quer ver mais um? Vou te mostrar. Você quer ver outro avivamento também? Aqui na Rua Azusa, 1906. Aqui o avivamento da Rua Azusa, com esse cidadão aqui, William Joseph Seymour. Esse foi o homem que alugou esse prédio velho aqui, todo cheio de poeira, empoeirado, e ele era jovem. E em 1906 começou o grande avivamento da Rua Azusa. O falado que o próprio irmão Brana fala desse avivamento através do Espírito Santo de Deus na vida de William Joseph Seymour. Esse grande homem de Deus morreu com 50 e poucos anos, teve um problema de coração. William Seymour, ele nasceu no dia 2 de maio de 1870 e faleceu em 1922. Teve um problema de infarto e Deus usou esse homem grandemente para esse grande movimento e avivamento do Espírito de Deus na Rua Azusa, onde começou o movimento pentecostal. Dali criadas as Assembleias de Deus, em que se tornou as Assembleias de Deus hoje. Qual é o avivamento que tem nas Assembleias de Deus hoje? O que é que tem nas Assembleias de Deus? Morreu tudo, não existe mais reavivamento de nada. É isso que acontece, meus irmãos. Está aqui um outro, do William Moody, do William Moody. Esse aqui, o irmão Brana falou dele. Lembra daquela mulher, daquela lavadeira de roupa, que lavava roupa de ganho? E ela queria muito ganhar uma alma para Jesus. E ela foi, juntou dinheiro, juntou $3, alugou um celeiro, um lugar para fazer um culto. Fez uns folhetinhos, e ali convidou um pastor para vir pregar lá nesse lugar e fez um folheto. Ela pegou a tábua de lavar roupa e fez o púlpito. E ali ela colocou a Bíblia ali em cima e foi na rua distribuindo os folhetinhos. E nos folhetinhos estava dizendo: haverá um culto no celeiro na rua tal, no horário tal. E dava para as pessoas folhetinho, as pessoas liam, pegavam, amassavam o folheto e jogavam fora. E as pessoas viam, pegavam, amassavam e jogavam fora. Não queria nem saber. Daqui a pouco chegou um menino. Esse menino chegou lá nesse lugar, usando um suspensório do pai, todo desengonçado, cabelo assanhado, todo maltrapilho. E viu aquela negra, ela era uma senhora de cor, ali na esquina chorando, porque ela estava entregando os folhetinhos e as pessoas estavam rasgando. Entregava, as pessoas amassavam assim na mão e jogavam. Aí o menino olhou assim e disse: por que você está chorando, senhora? Ela disse: é porque eu estou entregando os folhetos aqui e as pessoas estão pegando e estão jogando fora. Aí ela foi e deu um folheto a ele. Ele olhou assim e disse: não, mas eu não sei ler, dá para a senhora dizer o que está acontecendo, o que aqui diz aí nesse folheto? Aí ela disse: aqui estou anunciando o culto que vai haver ali no celeiro, a tal hora, na rua tal.
Aí ele olhou assim e disse, tá bom, me dê aí. Botou no bolso e saiu. Quando foi à noite, no dia do culto, preparou tudo. Quando foi à noite, chegou o ministro, chegou o pastor para pregar a mensagem. O pastor não quis saber se tinha 200 mil pessoas, se tinha uma pessoa, se não tinha ninguém. Ele estava ali no cumprimento do seu dever. Ele foi convidado e ele foi pregar. E ele não tinha cachê não, viu? Ele não recebia cachê para pregar não. E aquela mulher negra estava ali com o coração incendiado, mas só que deu a hora do culto e não tinha ninguém no culto, só aquela mulher sentada ali. O pastor pegou a sua Bíblia, foi lá para o púlpito, que era a tábua de lavar roupa, foi lá para o púlpito e foi pregar a mensagem. Quando leu a Bíblia, que fechou, que orou, que foi pregar a mensagem, entra aquele menino de suspensório. Entra aquele menino todo maltrapilho, assanhado, cabelo assanhado, com aquele suspensório do pai, entrou ali e sentou na cadeira daquela ali. E o pastor pregou a mensagem. Você sabe quem era aquele menino? Dwight Moody. Era esse cidadão aqui, aquele menino. E ali, este homem aqui ganhou 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão de almas. Sabe por quê? Por causa daquela negra, por causa daquela lavadeira que lavava roupa de ganho para sustentar o filho, mas ela queria ganhar uma alma para Jesus e ganhou a alma dessa aqui para Cristo e dessa aqui Cristo transformou, multiplicou, triplicou milhares e milhares de vezes e foi ganho. Ele ganhou para Cristo 1 milhão de almas. Isso aqui é avivamento. Isso aqui é avivamento. Agora eu pergunto para você. Agora chegou a hora da gente colocar os pontos nos is. Agora chegou a hora da gente emendar os cabos que estão soltos. Tem muitos cabos soltos dentro da mensagem. Eu quero perguntar, aonde é que está vendo aqui João Pessoa? Aqui nesse tabernáculo da fé, aqui no tabernáculo de César Augusto. Aonde é que está vendo avivamento aqui, um reavivamento? Aonde é que está? Onde é que tem reavivamento aqui no tabernáculo, essa chamada fé perfeita aqui de César Augusto? Aonde é que tem avivamento? Como é que vai ter avivamento numa igreja dessa? Onde o seu líder se transformou num vaidoso. Você não está vendo que a pele do homem está macia, está lisa, feito um bumbum de bebê. Está muito macio, ali é tudo cheio. Eu não sei o que é que ele fez no rosto. Sabe? Os olhos estão tudo espichados. Será que aplicou botox? Ou fez uma cirurgia plástica? Ajeitou a barriga? Todo cheio de vaidade. Cabelo aqui, olha a cor do cabelo. O cabelo é preto, parece que nunca ficou branco. Então o que aconteceu? O homem ficou vaidoso. É muita vaidade em cima do púlpito. Aí o que é que você vê? Olha as roupas que esse homem está vestindo. Tempo desse um pastor me ligou e disse, você viu a roupa do pastor aí? Uma roupa azul que ele tem, um terno azul. Pode observar que ele usa o terno, mas ele não tira, porque as camisas é tudo apertada, é tudo colado assim no corpo, fica tudo coladão assim, é a chamada camisa slim. Então é a vaidade entrando no púlpito, transmitindo sensualidade. Como é que um homem já com 70 anos de idade, com essa vaidade toda, não, porque eu quero ser boizinho, eu quero ser um boizinho. Meu Deus, se o William Branham fosse vivo, eita glória a Deus, se o profeta fosse vivo e visse umas coisas dessas em cima do púlpito, ele mandaria ela descer do púlpito, se converter. Vocês estão transmitindo essa sensualidade aí para muitas irmãs. E olha, eu quero dizer, e vou falar, o Espírito me diz, o Espírito me mostra, com essa sensualidade desse pastor, tem irmã aí que pode até estar cobiçando ele. Tem irmã que pode ir irmã nova, viu? Não é irmã velha não. Pelo Espírito, na visão de Deus, as irmãs podem ficar cobiçando ele. O cara todo bem apertadinho, não tem mais barriga, o rostinho bem lisinho, o cabelo implantado, todo melindroso. Então, isso vai causar sensualidade
nada. Isso até mesmo os cantores que cantam aí. Teve um jovem que cantava aí que era tudo bombado. Hein? Os pastores fabricados por esse pastor aqui de João Pessoa, o César Augusto, esses pastores que ele tem fabricado para ficar debaixo da tutela dele, ele tem que obedecer. Ajoelhou, tem que rezar. Tem que fazer o que ele mandar. Então, do jeito que é a forma, é o bolo. É a igreja sensual. O tabernáculo de João Pessoa, o chamado Fé Perfeita, o pastor dessa igreja é um pastor sensual. É um pastor que transmite sensualidade dentro da igreja. Aí eu te pergunto, onde é que tem avivamento dentro de uma coisa dessa? Onde é que pode haver um reavivamento aqui, numa igreja como essa? Mas não vai ter nunca. Ficou só o fogo pintado na parede. Está morto. Espiritualmente, esse ministério acabou. Acabou. Pode abrir igreja, pode abrir essas fabriquetas, pode abrir essas lojas que vocês chamam de tabernáculo, de igreja. Pode abrir quantas forem, mas está morto. Jesus Cristo está lá de fora. Jesus Cristo não está na vaidade. Agora eu te pergunto, César Augusto, aonde é que tu viste Jesus Cristo com vaidade? Aonde é que tu viste Jesus Cristo cuidando da pele para ficar bem jovenzinho? Jesus Cristo foi um homem de lutas. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Se tornava um cara com 30 anos, parecia que tinha 50. Agora o pastorzinho aqui tem 70 anos, quer parecer que tem 30. Ora, cadê o reavivamento aí? O que é que preciso fazer? Precisa você deixar dessa vaidade, sair dessa vaidade, que isso foi um espírito que te pegou. Eu quero que vocês entendam uma coisa para não confundir. Quando eu estou falando César Augusto, eu não estou falando da pessoa dele, um cidadão de bem, um homem de bem. Eu estou falando de espírito que pegou ele. O irmão Brana diz, uma das principais coisas que derruba o homem é mulher, fama e dinheiro. Mas não só são essas. A vaidade também derruba. A soberba também derruba. O orgulho também derruba. A falta de humildade também derruba. Então tá aí. Este digno pastor, cidadão, homem de bem, um homem de bem. Mas espiritualmente, eu estou falando é de espírito. Espiritualmente é um homem que foi enganado pelo diabo. E quem prega hoje nesses púlpitos não é Deus que está pregando aí não. Que Deus não está nesse púlpito de vaidade não. Nesses púlpitos transmitindo sensualidade, espírito de sensualidade para dentro da igreja e deixar as irmãzinhas tudo apavoradas, com os hormônios meio agitados. Cadê o reavivamento? Onde é que tem? Aí tem, não tem e jamais terá, a não ser que vocês coloquem o joelho no chão. Faça como esses homens fizeram. O que é que preciso fazer? Faça como esses homens fizeram. Coloque esse povo para orar, a começar do próprio pastor. Orar, joelho no chão, cara no chão. Tira essa vaidade, esse espírito miserável que te pegou. Coloca esse jovem para orar. A igreja não ora mais. Faz aí, desce na sexta-feira. Faz culto de oração a noite toda até na madrugada, clamando pelo um reavivamento. Aonde é que está o reavivamento aí? Em Chapecó, Febrônio? Hein, pastor Febrônio? Aonde é que tem reavivamento aí na tua igreja? Uma igreja que ficou rica, que cresceu, ficou só a teologia e a teoria dos homens. Cadê o reavivamento? Cadê esse povo cheio com o Espírito Santo de Deus? Construíram uma grande igreja, fizeram uma grande catedral. A preço do quê? A preço de dízimos e ofertas das pessoas. Para colocar, fazer essa catedralzona. O que adianta se Deus não está aí? Deus não habita nisso aí não, rapaz. Onde é que está o reavivamento aí na igreja dos senhores? Onde é que está o reavivamento
bom, mas no decorrer das eras, no decorrer do tempo, dos anos, foi morrendo. Olha a condição do líder de vocês aí, a maneira que morreu, que partiu. De que maneira? Aí onde é que tem reavivamento aí em Goiânia? Tem a soberba e a arrogância dos homens que estão à frente desses púlpitos, que comandam as pessoas e que prendem as pessoas, que manipulam as pessoas, com mensagem do profeta na mão, só lendo sermão, e a coisa não muda. É esse feijão com arroz que não muda nada. Cadê o avivamento, o reavivamento da igreja de Goiânia, desse tabernáculo da fé? Que aí tem um dono, tem um diretor, tem um presidente. Ei, Jonas Pimentel, onde é que está aí o reavivamento da igreja dos senhores? Por quê? Onde é que tem oração? Onde é que tem oração? Eu vou aí para vocês verem, coloca essa igreja de joelho, coloca esse povo de joelho, coloca esse povo para clamar a Deus com sussurro e gritos, e dizer para Deus, Deus, o inferno ainda é bom para mim, ainda é bom demais para mim, Deus, existe ainda misericórdia para mim, God, there is mercy for me, God, there is mercy for me, God, there is mercy for me. Mas cadê? Mas os homens estão só na sua jaquitância, nos seus carros blindados, no apogeu da sua conta bancária, mas não querem saber de orar nem de jejuar e colocar a igreja para orar. Por isso que não há reavivamento. Não tem reavivamento. Nem em Goiânia, na igreja de Goiânia, onde o presidente é o Jonas Pimentel. Cadê o reavivamento, Jonas? Cadê César Augusto, o reavivamento da igreja? Cadê Febrônio, Pisoni, Edmar Pisoni? Quando é que está o avivamento aí no Paraná? Que eu quero saber onde é que está. Mas aqui eu estou chamando você a atenção. Tem que ser duro, tem que ser direto ao assunto. Vamos colocar a igreja de joelho. Vamos colocar a igreja de joelho diante da face de Deus. Vamos clamar, vamos convocar tanto a igreja de João Pessoa, aqui de César Augusto, como essa aqui também, como a igreja de Febrônio, aí em Chapecó, a igreja aí em Goiânia, Tabernáculo da Fé de Jonas Pimentel. Que cada igreja dessa tem um dono. Cada igreja dessa tem um proprietário. Jesus nunca foi dono de igreja nenhuma, porque ele nunca mandou construir igreja. Ele diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito dele, não uma igreja de 4 paredes de tijolo de cal. Mas os homens não querem. Os homens são muito orgulhosos. Eu sei que vão me criticar, vão baixar a ripa em mim, porque eu estou chamando a atenção dos senhores, e é para chamar mesmo. Deus quer que chame a atenção mesmo, que é para bradar mesmo, para que haja um reavivamento dentro dessa mensagem. Agora, se o pastor não quer, meu irmão, você aí do tabernáculo aqui, Fé Perfeita, se o teu pastor caiu nesse engano da vaidade, toda essa vaidade, com essa sensualidade em cima do púlpito, querendo ser um jovenzinho de 30 anos, um cabra já com 70 anos, mas se ele não quer orar, se ele não quer jejuar, então você, meu irmão, na tua casa, é isso que eu estou fazendo aqui na minha casa. Aqui no quarto de oração. Aqui é em oração. O quarto de oração. Em oração, clamando por um avivamento dentro da minha casa, dentro da minha família, porque eu sei que meus filhos precisam, meus irmãos precisam, meus cunhados precisam, minha esposa precisa, eu preciso. Então você, meu irmão, coloca teu joelho também no chão. Começa a clamar na madrugada. Mas os crentes hoje não podem orar 10 minutos de joelho, que estão tudo morfados, estão tudo cansados. Levanta logo, já fica com sono. Eu peço e grito aqui clamando. Aí na igreja de Goiânia, Jonas Pimentel, coloca a tua igreja de joelho. Deus quer todo mundo de joelho. Isso aqui não sou eu que estou falando. Isso aqui é o Senhor mandando um recado para os senhores.
coloca toda a igreja, coloca esse jovem de joelho e vamos clamar a Deus por um reavivamento em nosso meio. Vamos tirar a jactância, vamos tirar o orgulho, vamos tirar a soberba, vamos ser humildes e vamos cair nos pés do Senhor, gritando a Ele: Deus, ainda há misericórdia para mim. Deus, será que ainda há misericórdia para mim? God, there is mercy for me.